as esquerdas brasileiras tomaram sua devida posição para defender o Oruan e para defender, no fundo, vamos botar aqui o Comando Vermelho e o tráfico de drogas, agora estão indo a público para defender a ideia de favela. A ideia de favela precisa ser defendida. E o melhor, neste caso aqui, diferente do caso do Oruan, como ele não desperta tanto medo assim na direita bolsonarista, alguns bolsonaristas vão entrar. E eu achei muito engraçado que não só o Intercept, mas uma parte da esquerda achou que isso foi coisa do Nicolas. Quando esse tema já é tratado pela gente, eu viralizei, eu tô com, somando TikTok, Instagram e Twitter, eu tô com quase 6 milhões de views no vídeo. Por um cara que não é exatamente viral, é bastante coisa, tá? E o Nicolas depois fez um tweet meio, vamos dizer, abstrato sobre o tema. Ele falou em termos gerais, eu fui bem mais específico. E o Intercept resolveu fazer aquela interceptada, tá? Quero assistir a matéria do Intercept, eu quero trabalhar esse conceito deles, tá? E eu vou falar por que nós venceremos. Vamos lá. Foi até a rua Novo... O Intercept Brasil foi até a rua Novo Habitat, em Diadema, local mencionado nesta semana pelo deputado federal Nicolas Ferreira, que fez duras críticas ao caráter e ao espírito de moradores por mudanças feitas em imóveis entregues pela prefeitura. Esse comentário foi feito por um político que foi o deputado federal mais votado do país. É um deputado federal que teve mais de 1 milhão de votos. Ainda tem gente que vota. Por que ele tá lá? Porque tem gente que vota, mas ele não sabe a nossa realidade. Será que a casa dele tá assim? Pode ter certeza que a casa dele tá cercada de segurança, a calçada dele tá maravilhosa. Os impostos que eles roubam da gente, tá fazendo a casa dele. Nicolas não foi Alguém o fez um único. comentário no Twitter, tá? Sobre pessoas que ficam conversando, batendo palma, né? É um saco, realmente. Vamos lá. Centenas de publicações com milhões de visualizações e milhares de comentários humilharam e até desejaram a morte das pessoas que você tá vendo no vídeo. Mas nesses últimos 15 dias, ninguém foi ao local ouvi-los. Nós fomos. E alguém veio falar com você? Não. Tá há 2 semanas que tá viralizando Não, vídeo. ninguém não, só meme. comentário. Só comentário, ninguém nunca veio falar nada aqui, é só comentário. Até no meu portão que tava descascado, casa sem rebocar, que não sei o que. Comentário que não dá pra entender que os comentários que é esse aí. Ninguém nunca veio aqui pra ver o que é que nós faz, qual é a nossa luta, a nossa batalha. É só comentário, só de rede social, não dá pra entender isso aí. Aí vem outros aí, vão abraçando aqueles comentários e detonando a gente. Na próxima terça-feira, na newsletter Cartas Marcadas, você vai entender as motivações dessas mudanças e conhecer a reação dessas pessoas ao linchamento promovido por Nicolas e por seus apoiadores na internet. Vamos lá, né? O Intercept é no mínimo um site curioso, né? Vocês conhecem o conceito, né, russoniano do bom selvagem, né? Na prática, vamos colocar aqui, vamos transpor o conceito para o que as esquerdas no Brasil fazem. Você tem uma massa de pessoas no Brasil, as pessoas mais pobres, que elas são usadas como, vamos dizer, seres que possuem muitos direitos. Ah, a Constituição garante o direito e nenhum dever. E aí, né, ele não tem nenhum dever porque ele é um bom selvagem, igual uma criança. A criança ela é titular de direitos, né, dos mais diversos, mas ela não tem deveres. E as pessoas mais pobres no Brasil são tratadas como titulares de direitos, mas não de deveres. Basta, porém, começar a ganhar algum dinheiro, aí o Estado olha para ele e fala, não é mais bom selvagem não, eu vou tirar alguma coisa dele. Mas enquanto a pessoa está nesse estado de pobreza, em que ela é passível de ser utilizada por causas políticas diversas, e utilizada como massa de manobra, ou ter seu voto comprado na próxima eleição, aí ela entra nesse status. E foi assim que o Intercept foi tratar. Ele foi tratar dessas pessoas como pessoas que são titulares apenas de direitos. Tá ok? E é importante a gente colocar isso. Veja, a pessoa, a moça, ela faz um discurso, e é importante a gente voltar ao discurso dela, vinculando isso como é que é? Que você passou uma coisa na tela, eu fico prestando atenção, eu acabo me perdendo. A moça, ela fez esse discurso aí, e ela vinculou isso à ideia de impostos, né? E assim, a gente precisa entrar nesse assunto, porque naturalmente o Brasil é um país que tributa demais, inclusive essa moça, ela gasta boa parte da sua renda, não sei qual é, pagando impostos, né? Porque ela paga os impostos no consumo. Mas veja, ela é uma pessoa, em certa medida, tratando dos problemas sociais do Brasil, que teve sorte no sentido de ser atendida pelo Estado para ter uma moradia. Porque milhões de brasileiros não tiveram esse privilégio. Os programas de desfavelização no Brasil, eles são claudicantes e raros. O caso dela é um caso muito especial. E por quê? Veja, ela participa, não sei se o Rizzo consegue levantar as imagens, ela participa de uma invasão absolutamente ilegal, clandestina e imoral.
Ela e um grupo de pessoas, de maneira combinada, porque não foi uma pessoa, foi um grupo de pessoas, resolveu invadir uma calçada que fica no entorno de uma fábrica. Eles invadem a calçada, invadem o terreno com grama atrás, eles se apropriam, então, de uma área que era pública e talvez uma área privada atrás, e fazem barracos absolutamente insalubres. Absolutamente insalubres. Conforme a matéria do Estadão atesta, eles decidiram não sair de lá. Então o poder público chega lá, ó, nós vamos sair, remover vocês aqui. Não, não vou sair. Não, vou sair. Tá aqui a matéria, ó. A matéria, ó. Cadê? O Riso vai encontrar aqui. Mas conforme a matéria do Estadão, isso é claro, eles foram convidados a sair. Foi oferecido moradia em outro lugar. Eles... Aí veja, a prefeitura de Diadema insistiu. A prefeitura de Diadema foi lá e falou, ok, eu vou pegar então o que tá errado. Vou pegar algo errado, que é essa construção numa calçada. Eu vou fazer um recuo e eu vou construir uma casa com uma arquitetura específica. Chamaram lá uma urbanista, que é a... não sei o nome dela, mas chamaram uma urbanista. A urbanista fez o projeto e fizeram um mini condomínio de casas com 2 quartos. Ou seja, tem sala, tem cozinha, tem 2 quartos e tal, para atender essas pessoas. Ou seja, o Estado, através de impostos, deu casa para essa pessoa. Essa pessoa, deixa eu colocar, essa pessoa teve um presente oriundo do Estado que milhões e milhões de jovens trabalhadores no Brasil não têm. Quando eu falo jovens trabalhadores, eu tô falando pra você que eventualmente tá me assistindo. Você que tá me assistindo, ou você mora com os teus pais, ou você paga aluguel. Eu queria saber o seguinte, olha só, abre uma enquete aqui no chat. Quanto das pessoas aqui moram com os pais, pagam aluguel, ou tem uma casa própria? Faça essa enquete agora, Riso. Essas pessoas que são, vamos dizer, a maior parte das pessoas economicamente ativas do Brasil, não dispõe desse privilégio de ver o Estado lhe dando uma casa. E lhe deu uma casa muito decente. Eu, pessoalmente, moro num apartamento e tenho 1 quarto. Eu moro num estúdio. E não pago barato por morar no estúdio. Muitas pessoas vivem assim. Apartamentos pequenos. A esta pessoa foi dada uma casa e ela exigiu que a casa ficasse situada naquele lugar que eles fizeram a invasão. Foi dado. E aí eles... pera... A casa não está atendendo o meu interesse. Veja só, põe na tela, ó. Os sobrados que viralizaram são chamados de casas cubo pelas dimensões e o formato. Foram projetados pela arquiteta Fabrícia Azulin, então na prefeitura, hoje professora na Unicamp. As construções foram a solução encontrada diante da negativa, vou repetir, negativa de 11 famílias de deixarem uma estreita área nas proximidades de uma indústria e uma área verde fechada. Ali viviam há anos em barracos improvisados com madeira e materiais diversos. Ou seja, eles viviam barracos de madeira e materiais diversos. A eles foi dado uma casa. E eles falaram, não é o suficiente. O que eles fazem? Eles reiniciam o processo de apropriação do espaço público, tomam as calçadas, com construções ilegais, chance de cair, e voltam a construir. E voltam. E jogo que segue. Na maior. A maior parte das casas sem acabamento, destrói o espaço público, fica aquela coisa que não é, que é rua de periferia que não tem calçada, porque a ideia do espaço público, a via pública de circulação, não existe. O poder público se faz de louco e o jogo segue. E aí a pessoa que é uma privilegiada por ter recebido do Estado algo que a maior parte das pessoas, faveladas ou não tem direito, ou não tiveram o privilégio de ter, que é uma assistência do Estado para ter uma casa própria. Aí ela, não, mas eu quero ouvir minha versão. Você não tem uma versão pra dar. Você sequer comprou a tua casa, você invadiu um terreno, não quis colaborar saindo do terreno que você invadiu, te deram uma casa, você subverte aquilo e acha que você não pode ser alvo do escrutínio público. Dica, você pode. Dica, você deve. E dica, que bom que as pessoas estão falando sobre isso. Que bom, por quê? Porque nós, no Brasil, aceitamos a ideia de que a favelização mental é uma coisa bacana. Não, favela é um negócio legal. Favela é um negócio, pô, sem... Não é legal, é aquela coisa aquela Regina Casé, aquela coisa meio... Tem a Esquenta da Regina Casé, aquele programa... Não, olha só, a favela tem um negócio muito brasileiro, a gente é meio louco, a gente improvisa tudo. Não, nós somos um desastre. Nós somos um desastre.
E, aliás, desastre é o que acontece com as casas construídas por brasileiros, sem fundação, com material ruim, totalmente no improviso, perto de encosta. Você vai pro litoral de São Paulo, teve, acho que não foi de 23 para 24, um deslizamento no litoral norte de São Paulo, horrendo. Morreram inúmeras pessoas, casas foram destruídas, mas é lógico, as pessoas invadem a área protegida de Mata Atlântica. Isso ninguém fala. A maior parte das favelas, né? A esquerda adora, né, cafetinar morador de favela, adora. A esquerda adora cafetinar pobre. Pega o bom selvagem, né? Ah, não, ele é um bom selvagem. Pega essa pessoa, trata como um animal, cafetina ele, trata como um lixão em que ela... Ó, pra falar dele tem que falar comigo, hein? Me dá um aqui. E não ligam se é área de manancial, como na zona sul de São Paulo. Tatolândia é área de manancial. Isso eles não vão falar, né? Toma uma área de... Hoje é o PCC que faz isso. Toma a área de manancial e fica fazendo invasão. Cagam. Montam casas totalmente irregulares. Usam essas pessoas depois de base eleitoral. Fazem com que... Criam fortes, né, núcleos operacionais pro crime organizado, porque a autoridade do Estado não entra. Sujo, poluído, núcleos de pobreza, de doença, baixa educação, problema social. E aquilo não interfere apenas na vida dessas pessoas que são os invasores. Eles criam um espaço social que gera danos para as outras pessoas que estão pagando impostos normalmente e trabalhando normalmente. E é lógico que existe uma relação simbiótica. A pessoa que mora na favela, em geral, vai trabalhar nos negócios, empresas ou no universo econômico criado pelo mundo formal. É um problema complexo pra caramba, que tem que ser endereçado. Agora, ele não pode ser glamourizado e ele não pode ser tratado como se fosse assim, como um evento inevitável, que nós temos apenas que lidar e talvez aplaudir. Não, é um erro. É um erro e o Brasil está muito favelizado. As capitais brasileiras estão muito precárias. Esses arranjos sociais, isso já está provado, são base para a atuação do crime organizado. E sim, a sociedade civil tem que ter uma opinião sobre isso e não tem que ter medo de opinar. Porque o que esses caras, esses pervertidos do Intercept, que são pervertidos morais, sempre pervertidos, o que eles querem é que você cale a boca. E vão querer... Ô, cala a boca aí, você é preconceituoso. Não, você não vai calar a boca de nada. Você vai ter sua opinião e você vai votar contra esses caras. Tá? E mais do que isso, você tem que propor uma solução, que é o que nós estamos trabalhando. Nós temos que desfavelizar o Brasil, que é um longo processo. Mas nós temos que desfavelizar o nosso país. Porque a favela é um problema de infraestrutura, claro. É um problema social, claro. Mas ela nasce de um problema de infraestrutura, um problema social, também nasce de um problema cultural, e aí ela vai tendo seus próprios desdobramentos. Porque a favela coloniza a mente das classes médias. A favela produz os seus subprodutos, como o crime organizado, que utilizam aquilo lá como base para atuação. E aí, cara, a favela é o lar da moto e do carro roubado, que é desmanchado. A favela é o lar da atuação, de onde ficam escondidos boa parte do aparato operacional do crime organizado. As bicas, em que a droga depois é fornecida para os outros lugares. A favela como instituição é um lugar que tem que ser desconstruído. E nós temos que trazer soluções das mais diversas. O que não dá é pra ter favela. Porque não há como ter um país sério com favela. Não há. A favela é uma coisa que assusta as pessoas. E você não pode perder sua capacidade de olhar pra uma favela e falar, cara, isso aqui é assustador. Isso tá errado. Isso é um fruto de um erro no passado e ele tá errado até agora. Nós não podemos, eu vou repetir aqui, nós não podemos naturalizar como nós já naturalizamos a ideia de favela. E uma das coisas que o Rio de Janeiro, tá? E aí aquela elite maldita que tem lá, a Rede Globo, aquela gente maldita, tarados, pervertidos, vagabundos, safados, imorais de toda sorte, fizeram ao longo de décadas, foi você crer que isso é parte da nossa cultura. Cara, morar numa casa sem reboco, fruto de uma invasão, numa área controlada pelo crime organizado, não deve ser parte da cultura de ninguém. Isso não é legal. E o subproduto, que os caras veem, não, mas veja só, tinha o samba, a roda de samba, o Cartola, beleza. Teve lá o Cartola há trocentos anos atrás, tá legal? Agora você não tem um Cartola. Agora você tem, sei lá, o MC Beiquinho, sempre são os nomes mesmo, o MC Vecote, MC Oruan, né? E definitivamente, cara, não me venha me falar que nós estamos tendo uma perda cultural em
abdicarmos da produção desses herbicidas. Nós não estamos perdendo nada, cara. Tá todo mundo ganhando. Todo mundo tá saindo ganhando dessa história. Vamos acabar com a ideia de favela. Vamos acabar com a indústria da favela. Nós precisamos fazer isso. Isso é uma demanda civilizacional do Brasil. E, para fazer isso, nós temos que fazer entendendo que tudo é um processo. Não há desfavelização que não passe por catalogar absolutamente todas as moradias ilegais e irregulares que existem no Brasil. Não há como fazer isso também com uma lei. Hoje você tem as leis de zoneamento nas cidades. Cara, a gente tem que ter um estatuto de desfavelização que proíba toda nova invasão que venha acontecer no Brasil de agora em diante. É um marco zero. Ah, o cara tá invadindo lá uma área em Goiânia agora. Cana, vai preso. Ah, mas cana, vai preso. Ah, não, eu sou do movimento de moradia, vai preso. Já, seu movimento vai ser criminalizado. Ah, não, mas veja só, nós estamos com uma causa que as mulheres da Fundação Olga Benário presos! Invadir em qualquer lugar da cana. Vai invadir um lugar na China. Eu vi outro dia aquele imbecil do Galo de Luta indo fazer uma invasão em Portugal. Cara, os portugueses lá, por mais bundão que seja, já derrubaram. Agora vai fazer isso na China. Imagine você mandar o Galo de fuga pra China. Não, vou fazer uma invasão aqui. Lá você tem controle migratório. Então vamos supor, Rafael Almeida Rizzo, que o Galo de Luta, de maneira muito corajosa, vá atrás dos uigures, na região oeste da China. Junte um monte de uigur. Primeiro que eles já estão quase em campo de concentração, mas vamos supor que ele conseguiu juntar 200 uigures, levou lá pra Xangai e vai fazer, vou invadir esse terreno aqui em Xangai. O que vai acontecer com o Galo de Luta e os uigures invasores de terreno em Xangai? Rafael Almeida Rizzo, um chute. Vai acontecer mais ou menos o que tá na sua camiseta que você lançou aqui. Prendeu, matou. Vai todo mundo em cana, no mínimo. E o Galo de Luta vai sumir. Ele vai lutar na puta que pariu dele. É isso que vai acontecer com o Galo de Luta. Sacou? Não tem movimento de moradia ali. Ai, mas a China é um lugar autoritário. Veja só, tá na hora de, diante do cometimento de crime, o Estado brasileiro ser autoritário. Diante de um crime, que é óbvio, que gera danos pra todo mundo, o Estado brasileiro tem que firmar sua autoridade. Fazer valer a autoridade. Porque um dos problemas nossos é a ausência de autoridade do Estado. Um ladrão vem, assalta você, dá um tiro em você, vai preso e é solto logo depois. Qual a autoridade do Estado em fazer valer a lei e o sentimento de justiça? Nenhum. Se o Estado está sendo incapaz de prover liberdade para os seus cidadãos, justiça e proteção e segurança, qual o papel do Estado? Nenhum. O Estado não tem autoridade nenhuma. No máximo ele fica cobrando imposto e sustentando uma caterva de vagabundos que ficam presos dentro da máquina estatal brasileira, ganhando dinheiro às suas custas. Aí isso a gente chama de Estado brasileiro, que é o que acontece. Mas não me venham me falar, definitivamente, tá, que o Estado brasileiro estabelece alguma autoridade. E é muito engraçado que, não, eu tenho críticas ao modelo chinês. Quem não terá críticas ao modelo chinês? Dito isso, o modelo chinês, em várias áreas em que é importante ter muita autoridade no Estado, ele tem, e eu acho legal pra caramba. Ai, não, um morador de rua mijou na praça, um chinês prendeu ele. Porra, que chinês based. Puta chinesão. Volta aqui lá. Chinês, ali, eu tô só aprendendo com você, tomando nota. Acabou. Vai pro Vietnã, mesma coisa. Singapura, meu velho, Singapura. Não sei se dá cana ainda. Por favor, pode checar no Google ou inteligência artificial. Mas você jogava chiclete no chão, na rua, sabe que suja toda a rua, as calçadas com chiclete velho grudado no chão? Não sei se dava cana, mas dava umas multas. É isso. Precisamos disso. O Brasil precisa desesperadamente de lei e ordem. E lei e ordem precisa ser estabelecido definitivamente com um Estado moralizante e com gente que deu exemplo. Que eu entendo quem diz o seguinte: Renan, como vai ter lei e ordem num lugar que é uma esculhambação? O Brasil é uma esculhambação. Tá, eu entendo. Eu entendo o ponto. Todo mundo sente que é uma esculhambação. E o próprio Estado fala, pô, eu tô esculhambando, eu lá vou cobrar alguém. Só que tá meio que cada um por si. Você vai ter que resolver. Ou parte da base da população, um movimento desesculhambante, coisa que não virá, ou parte do topo. Então nós temos que... Por isso que assim, qual o papel do Partido Missão, qual o papel do MBL, qual o papel da Valete? Formar uma aristocracia. O que é formar uma aristocracia?
formar os melhores assumirem as posições certas, não só na política, mas na cultura, na arte, nas ciências, na academia, no judiciário, na política. E aí essas pessoas sempre dando um exemplo. E aí isso se irradia de cima para baixo, porque essas pessoas terão autoridade moral para cobrar uma postura moral diferente de todos os outros estratos da sociedade. Se chegarmos à presidência da República agora, porque nós vamos chegar, é inevitável, a missão vai chegar no poder. A questão é em qual eleição, tá? O que vai acontecer é que nós vamos chegar dando exemplo e nós vamos chegar para todos os outros poderes e para todas as outras instituições, dando um exemplo e falar, cara, eu preciso que você faça sacrifício conosco. Precisamos que todos deem um exemplo. Eu quero ver os líderes militares no Brasil virem a público justificar a mamata que são as aposentadorias militares. Não é possível que a gente submeta as pessoas no Brasil e o setor produtivo e as pessoas que trabalham e produzem, que sustentam essa merda toda, a todo tipo de humilhação, aumento de impostos como está sendo feito. Coisas das mais escorchantes. E os militares, ao topo dos militares, não, olha só, não, mas não vai mexer na minha posição. É impossível. Nós vamos precisar sentar com todo mundo, só que não dá pra chegar no poder sem dar o exemplo. E a gente vai ter que dar o exemplo lá. Ok? Mas vamos voltar. Vamos voltar pra essa questão da esculhambação. A cultura da esculhambação e a cultura da favela tem tudo a ver. É inegável que tem tudo a ver. Porque a base da população passou a naturalizar algo que não é algo que não é natural. Ou seja, como o Estado brasileiro não foi capaz de resolver, por exemplo, essa é uma questão muito carioca. O Estado brasileiro foi incapaz de resolver a questão fundiária e a questão das favelas no Rio de Janeiro, coisa assim, final do século XIX. O Estado brasileiro não soube lidar com o fim da escravidão e você teve uma massa de homens e mulheres negros que foram libertos e que não tinham um papel dentro daquela economia que estava nascendo para eles. Não tinham cidadania, eles ficaram livres, mas não eram cidadãos. Não tinham nada, não tinha moradia, não teve uma reforma agrária como o Rebouças propunha. Não teve nada. Aquelas pessoas foram largadas, foram pro morro, ser mão de obra barata, sem nenhuma assistência, sem nenhum direito. O Estado não soube lidar. Não soube lidar ao longo do século XX, você não lida, você naturaliza, você romantiza, você cria uma superestrutura ideológica para justificar um tipo de relação social, que é para mim o que o Rio de Janeiro criou. O Rio de Janeiro criou uma ideologia para justificar um sistema de relações materiais. E um sistema de relações materiais em que aquelas pessoas que vivem na favela vivem numa situação pior. Ah, mas vamos naturalizar, você mora longe mesmo, você mora lá na puta que pariu do morro, mas lá vocês têm um samba, lá, cara, você faz uma feijoada. Cara, é uma merda morar lá, não vamos ficar romantizando, é uma merda morar lá. Não, mas lógico, cara, foi criada uma estrutura, e de fato, surge um sistema que justifica. E a coisa mais engraçada que são os próprios esquerdistas que denunciam, né, ideologias que justificam relações materiais injustas e tal, a romantizar isso, a ver que não, a verdade agora tem o traficante como um arauto de uma guerra, não sei o quê, e o porta-voz... Não é isso. Você vai ter que destruir a ideologia e o sistema de relações materiais. O universo de pessoas que vivem nas favelas, eles têm que ser plenamente inseridos dentro da economia formal, e o Estado brasileiro tem que ir lá pra dentro. E nós temos que construir bairros ali. E aquelas pessoas têm que viver bem. Você tem que ter praça e parque ali no meio. E as pessoas... Veja só, os moradores... Isso acontece lá no exemplo que a gente deu de Ruanda, em Kigali. O governo fez programas, as pessoas vão cuidar ali. Elas vão fazer varrimento, vamos trabalhar com as pessoas para criar a cultura delas cuidarem de um espaço que é público e que elas farão uso daquilo. Você olha, meus amigos, uma coisa que acontece em São Paulo, eu tava passando na frente de umas praças, um pouquinho mais afastadas. A coisa do morador de rua. O morador de rua ele se apropria de praças. Uma praça que é pública, ela fica completamente destruída de lixo. Não dá pra uma pessoa usar uma praça. A praça tá toda suja. E não há o que você possa fazer. O morador já se apropriou. Se você quiser você é um morador e botar um morador de rua pra fora, é mais fácil você ser preso. Não, mas que isso? Temos aqui um santo, que é um morador de rua que se apropriou dessa praça, tá tudo sujo, e você, morador ali, tem que aceitar. Não. A construção da cidadania, a ideia de espaço público, a ideia de respeito, tem que ser inserida culturalmente nas pessoas, destruição da ideologia anterior, e materialmente o Estado tem que ficar presente, tem que investir em infraestrutura, e a gente tem que fazer essa inserção econômica das pessoas, tem que destruir o crime organizado. Agora, isto aqui
Isto aqui precisa de liderança séria. O que nós vemos é outra coisa. O que nós vemos é o poder estabelecido. E essa é uma merda. Porque isso aqui é um poder, é um problema meio que... Vamos, você tem um bloco à direita, que é o Brasil produtivo e equivocado, mas é o nosso campo. Você tem o centrão, que é o Brasil mais pobre que vende o voto. E você tem as esquerdas. Centrão e esquerda se utilizam da favela como arma política. O centrão compra o voto da favela e leva os caras e entrega uns sacos de cimento, às vezes entrega uma obra, um campinho e tal. E a esquerda transforma essas pessoas em discurso. Crime organizado também se vale disso. Então a gente tem dois blocos de poder muito interessados na manutenção desse tipo de relação. Tanto que, curiosamente, você pega as periferias, vou citar aqui São Paulo, e elas pertencem ora ao PT, ora ao Centrão. A Zona Sul de São Paulo é dividida entre a família Tato, que é uma família... e a família do Milton Leite. E são todo mundo sabe que são espaços eleitorais deles, que eles são proprietários.